Fala, esmilinguido, e aí, beleza? Tudo bem contigo? Espero que sim, hein? Tamo longe, mas tamo junto, hein? Eu sou o John, professor de Química, e nesse sentido hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de termoquímica e vamos falar um pouco sobre entropia. Um assunto pouco abordado pela prova do Enem até hoje, mas que consta no nosso edital, então ele tem que ser abordado. O que é entropia? Entropia é grau de desordem de um sistema. Quanto mais desorganizado o sistema, melhor, mais espontânea a reação. Então, para que a reação seja espontânea, a entropia tem que aumentar. Então, no caso, toda vez que a entropia, no caso, aumentar, ou seja, que ela for positiva, que ela for maior do que zero, esse processo será um processo espontâneo. E toda vez que a entropia, no caso, diminuir, ou seja, que ela for menor do que zero, que ela for negativa, esse processo não é espontâneo. De onde eu mais... Por que isso? É porque assim, cara, se a entropia aumenta, se a desordem aumenta, esmilinguido, as moléculas se chocam mais umas com as outras. E aí a probabilidade da reação ocorrer aumenta. Então o processo se torna mais espontâneo. Beleza, Jojo. Então o que pode aumentar a entropia? O que pode aumentar a desordem? O que pode aumentar o caos, né? Vamos lá, o aumento de temperatura, quanto maior a temperatura, maior a entropia. A mudança de estado físico, essa é aqui, provavelmente, se cair no vestibular, vai ser ela. No caso, a mudança do estado físico sólido para o líquido e do líquido para o gasoso é um processo que aumenta a entropia. O estado gasoso é bem mais desorganizado que o estado líquido, que é muito mais desorganizado que o estado sólido. Então, o estado sólido tem uma entropia menor do que o líquido, menor do que o gasoso. Então, quando você vai mudando o estado de agregação, né? Nem estado físico, estado de agregação, vai aumentando a entropia do sistema, tá bom? A mistura de substâncias, expansão de um gás, tudo isso aqui aumenta a entropia. A dissolução de um sólido em um líquido, a alteração do número de moléculas, olha aqui, quantas moléculas eu tenho aqui? Uma. Eu passei a ter quantas moléculas? Duas. E preste atenção em um outro detalhe, eu tinha uma molécula sólida que agora passou a ser uma molécula gasosa, então a entropia aumentou, né? Então o processo, no caso, vai se tornar espontâneo, mas tudo isso depende de uma coisinha determinante, chamada temperatura. Vamos já voltar nessa reação aqui, ó. Apesar da entropia aqui, no caso, aumentar, essa reação só ocorre sobre uma certa temperatura, porque há uma outra coisa que influencia também uma reação química, não apenas a entropia, mas a entalpia e a energia livre ou energia de Gibbs. E o que é a energia livre ou energia de Gibbs? Ela é que diz se a reação vai ser realmente espontânea ou não. A bagaça toda é com ela é a dona do bagaço todo. A energia livre, a energia de Gibbs, ela é a energia que sobra ou que falta na reação como um todo, no sistema como um todo, tá? E quando é que a reação vai ser realmente espontânea? Quando a energia de Gibbs for negativa. Ou seja, quando, no caso, a energia ΔG for menor do que zero, processo espontâneo. Se for maior do que zero, processo não espontâneo. Se for igual a zero, o sistema está em equilíbrio, beleza? Como é que a gente calcula a energia livre? A energia livre, ΔG, ela é igual a entalpia menos a temperatura vezes a entropia. Então, a principal fórmula é essa. A energia livre, ΔG, ela é igual a entalpia, ΔH, lembra? Estamos isso aqui nas aulas passadas, né? Vezes a temperatura vezes a entropia. Beleza? Há outras fórmulas de calcular de onde é a energia livre? Sim, a gente até chama ela de trabalho, né? Posso calcular a energia livre ou a trabalho através de menos o número de elétrons. Por que menos? Porque para o processo ser espontâneo tem que ser negativo. Menos o número de elétrons vezes a constante de Faraday vezes a DDP. A gente vai ver isso lá em pilhas. E uma outra maneira é a energia livre, ela é menos RT vezes L de Kc. Nós vamos ver isso lá em equilíbrio químico, tá bom? Por enquanto, vamos nos ater a essa primeira fórmula aqui. Então, no caso, para que a reação seja espontânea, é necessário que a energia livre seja menor do que zero, ou seja, que ela seja negativa. Então, se eu pegar a fórmula da energia livre, ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS. Para que a reação seja espontânea, se faz necessário que a reação, no caso, que ΔG seja negativa. Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Isso aqui não é o ΔG? O ΔG não é igual a ΔH menos T vezes ΔS? Tudo isso aqui tem que ser menor do que zero. Então, bora pegar essa reação aí, ó, e vamos colocar ela menor do que zero, para que a reação seja, no caso,
espontânea. Então aqui, vai lá, ΔH menos T vezes ΔS tem que ser menor do que zero. Eu vou jogar o ΔH para o outro lado. Então vai ficar assim, menos T vezes ΔS tem que ser menor do que menos ΔH. Ok, como está todo mundo negativo, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Ó. Quando a gente multiplicar por menos 1, fica T vezes ΔS maior, porque inverte o sinal, né? Maior do que o ΔH, ou seja, para que a reação ocorra, se faz necessário que a temperatura seja maior do que o ΔH dividido pelo ΔS. Lembra daquela reação lá que a gente mostrou lá no início, essa aqui, ó? Há uma determinada temperatura para que ela possa ocorrer. Essa temperatura, no caso, tem que ser calculada dividindo o ΔH pelo ΔS. Então, essa fórmula aqui vai nos dizer quando é que a reação vai ocorrer, qual é a temperatura que a reação vai ocorrer. Se você quiser também, você pode puxar para o lado da física. Em um sistema isobárico, a variação da entalpia ela é igual à quantidade de calor, tá bom? Então, eu posso pegar essa mesma fórmula aqui, ó, a temperatura, no caso, se o sistema estiver em equilíbrio, ela vai ser igual ao ΔH dividido pelo ΔS. Mas o ΔH, no caso, ele é quantidade de calor. Então, eu posso substituir aqui, ó. Aqui embaixo tem 1, vai fazer cruz credo. Então, aqui vai ficar T vezes ΔS é igual a ΔH. Quem é o ΔH? Quantidade de calor. Esse ΔS está multiplicando, vai passar dividindo. Ou a temperatura está multiplicando, vai passar dividindo. Então, no caso, a variação da entropia, né, o ΔS, vai ser igual à quantidade de calor dividido pela temperatura do sistema. Ou a temperatura é a quantidade de calor dividido pela variação da entropia. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Esmilinguido, e se por acaso você tiver algumas variáveis informando que a reação é espontânea e outras variáveis informando que a reação não é espontânea? Nesse sentido, quando a entalpia vai ser espontânea? John, sei não. Quando ela for negativa. Toda vez que a entalpia for negativa, ela está falando, ó, estou liberando calor, processo espontâneo. Beleza, e quando é que a entropia vai ser um processo espontâneo? A entropia vai ser um processo espontâneo quando o caos aumenta, quando a desordem aumenta, ou seja, quando o valor é positivo. Nesse caso, os dois estão informando que os dois estão pedindo para energia livre. Energia livre, nós somos espontâneos e tal, energia livre. Pô, então vamos ser espontâneos, então vai. A reação vai ocorrer. Então, nesse sentido, a reação será espontânea. Independentemente da temperatura, tá bom? Em qualquer temperatura a reação será espontânea. Mas, se a entalpia falar, não, a reação não vai ocorrer não. O processo não vai ser espontâneo. Quando é que o processo não é espontâneo? Quando ele absorve calor, ΔH positivo. Tá, beleza. A entropia também vai dizer, ó, o processo também não é espontâneo. Não. Porque, no caso, a desordem está diminuindo. Eu estou me organizando, estou saindo do líquido para o sólido. Se a desordem está diminuindo, então o processo não é espontâneo. A energia livre diz, não, o processo realmente não vai ocorrer. Está todo mundo concordando que o processo não vai ocorrer, então pronto, a reação realmente não ocorre, não é um processo espontâneo, realmente não vai ocorrer, independentemente da temperatura. Onde é que está a confusão? Quando isso aqui acontece, ó. Quando a entalpia é negativa, o processo é espontâneo. E quando a entropia é negativa, ela diz, ó, o processo não é espontâneo. Aí um está discordando do outro. Um diz que é espontâneo, o outro diz que não é espontâneo. Quem vai resolver isso? A energia livre. A energia livre é que vai resolver. E o que ela diz? O processo será espontâneo se e somente se a temperatura for baixa. Como é que eu faço para poder lembrar? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou lembrar isso aqui, ó. Negativo para baixo, menos. Quando os dois forem negativos, a reação só será espontânea caso a temperatura seja baixa. Beleza? Então, e se for o contrário? E se as duas forem positivas? E se as duas forem positivas? Vamos lá. Se as duas forem positivas, pô, se a entalpia falar assim, ó, eu vou absorver calor, o processo não será espontâneo. E a entropia? A desordem está aumentando. O processo não será espontâneo. E aí, o que vai rolar? A reação será espontânea se a temperatura for alta. Como é que eu faço para poder lembrar? Os dois sendo positivos, vamos lá. Os dois sendo positivos, ó. Positivo, positivo. John, como é que vai cair no meu vestibular? Vai cair dessa maneira aqui, ó. Seu Enem vai vir assim. Considere as seguintes reações. Assinale a alternativa correta.
o decréscimo de entropia é menor na reação 1 do que na reação 2. Primeiro, há um decréscimo ou há um acréscimo de entropia? Vem comigo. Quantas moléculas nós temos aqui? 1 mais meio, nós temos 1,5 moléculas. E esse 1,5 moléculas passou a ser apenas 1. Então o número de moléculas diminuiu. Como o número de moléculas diminuiu, houve um acréscimo ou um decréscimo de entropia? Por se diminui o número de moléculas, no caso, aumenta a ordem e diminui a desordem. Então, se diminui a desordem, diminui a entropia. Então, no caso, há um decréscimo. Há sim um decréscimo de entropia. Beleza? Ok, vamos lá comigo. Há um decréscimo de entropia. Beleza. Aonde que o decréscimo de entropia é maior? Na primeira ou na segunda? A primeira é a mesma coisa da segunda? Não, a primeira produziu água líquida. E a segunda produziu água gasosa. Então, você aqui está saindo de um estado de agregação gasoso para o líquido. E aqui, na reação número 2, era gasoso e continuou gasoso. Então, na número 1, eu saí do estado gasoso para o estado líquido. Qual é o estado mais organizado? É o gasoso ou é o líquido? Líquido. Então, eu estou aumentando a minha ordem. Quando eu saio do gasoso para o líquido, eu estou aumentando a minha ordem. Se eu aumento a minha ordem, eu diminuo a minha desordem. Então, no caso, há uma maior diminuição de entropia na reação 1 do que na reação 2. Por quê? O estado de agregação líquido é mais organizado do que o gasoso. Então, gabarito. Letra C. Pens-me líquido. Vamos lá. Então, vamos fazer um segundo caso de como é que ele pode cobrar no seu vestibular, tá? As chalconas são uma classe de moléculas que possuem vários tipos de atividades farmacológicas. No processo de cristalização de uns derivados da chalcona, mediu-se a variação da energia de Gibbs e da entalpia a 27 graus Celsius. Então, ó, a temperatura de 27 graus Celsius, não é isso? A energia de Gibbs, ΔG, ela é igual a, no caso, menos 64. E a variação da entalpia é de menos 164 quilocalorias por mol, tá bom? Beleza. Então ele quer saber qual é a temperatura em que essa reação vai se tornar espontânea. De onde é 27 graus Celsius? Não, João. 300 Kelvin, letra E. Não, cara, não. Calma. Peraí. Vamos voltar lá, ó. Como é que eu faço para poder calcular a temperatura que vai ser espontânea? A temperatura que a reação vai ocorrer, ela tem que ser maior do que ΔH dividido por ΔS. Então eu vou colocar aqui, ó, a temperatura que a reação vai ocorrer, ela tem que ser, no caso, igual ou, se tiver em equilíbrio, maior do que ΔH dividido por ΔS. Beleza. Então eu já tenho o valor do ΔH. Quanto é o valor do ΔH? Menos 164. Então a temperatura, no caso, vai ser 164, né? Menos 164 dividido pelo valor da entalpia. Mas eu não tenho a entropia de Joule, então você vai ter que calcular. Por isso que ele te deu essa variação. Então bora aqui comigo. Vamos calcular aqui, ó. Então vai ficar ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS. Peraí, por que eu estou fazendo isso? Para você calcular o valor da entropia. Mas por que eu preciso calcular o valor da entropia mesmo, John? Porque lembra, a gente já deduziu isso. Acabei de mostrar. Para saber qual é a temperatura que a reação ocorre, eu preciso do valor do ΔH que eu já tenho, dividir pelo valor do ΔS. Então, eu tenho que ir atrás do valor do ΔS para poder achar a minha resposta. E eu vou achar com essa fórmula. Então, no caso, ΔG é menos 64, é igual a ΔH, menos 164, menos T. Quem é o T? Temperatura, que a 27 graus Celsius, no caso, é 300 Kelvin. Menos 300 Kelvin vezes ΔS. Então, nesse caso aqui, vamos fazer essas continhas aqui, ó. Aqui vai ficar menos 64 mais 164, que eu vou jogar o 164 para o outro lado, ele vai positivo, é igual a menos 300 vezes ΔS. Então, aqui fica mais 100. Esse 300 está multiplicando, vai passar dividindo. Dividido por 300, né? Vai ser igual, no caso, ao ΔS. Tá bom? Beleza? Então, aqui vai ficar menos 1/3. Vamos colocar aqui no caso, né? Menos 1/3. Então, aqui vai ficar 1/3 é igual ao ΔS. Pronto, a gente pode até colocar esse valorzinho aqui agora. Vamos lá? Quanto é o valorzinho da entropia? Menos 1/3, ou seja, dá mais ou menos 0,3
0,33333, 0,3333, o valor da nossa entropia. Então, agora que a gente já tem o valor da entropia, que é 1/3 da 0,0333, eu posso calcular o valor da temperatura. O valor da temperatura é o valor da entalpia, no caso 164, perceba que está tudo em quilocalorias, dividido pelo valor da entropia, que é 0,3333. Então, o valor da minha temperatura, no caso, vai dar 492 Kelvin aqui, tá bom? Então, gabarito, letra A de amor, tá? Beijo, pessoal. Até a nossa próxima aula. Valeu!